Hallo zusammen, mein Name ist Christiane Heinrichs, ich bin Deutschlehrerin und willkommen auf meinem canal. Hoje eu quero tratar de um assunto que está cada vez mais sendo atual nos nossos dias, no dia a dia, principalmente para nós professores, também para as pessoas, né, que trabalham com público. E é sempre interessante que a gente vá né, a se atualizar nesse sentido, obter informações, etc. Né? E hoje eu quero falar especificamente sobre a pergunta que eu tenho recebido bastante, mas bastante mesmo. Tá? Praticamente toda semana eu recebo perguntas nesse sentido. E qualquer pergunta, vocês já leram no título, pessoas com TDA podem estudar alemão ou também podem estudar idiomas. Aqui eu vou falar um pouco no geral, né? Porque para realmente todas as pessoas que também estudarem outros idiomas, não só o idioma alemão. Eu sou professor de alemão, mas isso também vale para todos os outros idiomas, né? Então, a pergunta é se a pessoa que tem TDA pode, então, estudar, né? Primeiro, em relação a essa doença, né? Essa TDA. TDA significa transtorno de déficit de atenção. Auf Deutsch, né? No idioma alemão, nós temos outra sigla para ela, que seria ADHS, ja? Que seria Aufmerksamkeitsdefizitstörung. E toda essa palavra gigante que vocês estão lendo aqui. Então, o que seria TDA, né? Só para pessoas que não sabem saber, então é uma síndrome de desatenção, certo? E a pessoa que tem essa doença, ela vai ter uma hiperatividade e também uma impulsionalidade, tá? E esse vídeo aqui só atenção porque eu não quero que vocês vejam esse vídeo e daí cheguem à conclusão que vocês têm isso, tá? Aqui é, na verdade, para pessoas que já foram diagnosticadas por médicos, nesse sentido, que já sabem que tem essa doença. Se você sabe, por exemplo, que alguém tem TDA ou ADHS, você então pode passar esse vídeo adiante e animar a pessoa nesse sentido. Eu quero animar vocês nesse sentido para também essas pessoas podem estudar. Eu tenho alunos que têm, né, essa doença e ela, na verdade, não 100%, mas 80% ela é hereditária, mas claro, também hoje em dia a pessoa ela pode, através de determinadas influências, ter essa doença, então depende muito. Eu já li também alguns casos que, inclusive na gravidez, por exemplo, se a criança toda hora tá só com o celular, não tem atividade, né? Hoje em dia a gente está assim meio, né, nesse mundo como é que fala, virtual, só que eu sempre muito enfatizo essa questão que crianças, né, bebês, etc., não devem ficar na frente de celulares, né? Crianças estão aptas elas querem aprender, elas querem, né? Então, isso é um outro tema, mas enfim. Então, eu só digo que, né, a pessoa também pode ser influenciada e adquirir essa doença, certo? Então, nesse sentido, vocês não vão agora olhar esse vídeo e pensar, eu acho que eu tenho essa doença. Não, você já, né, só para pessoas que realmente já estão diagnosticadas nesse sentido, né? Então, o médico, ele é específico para essa questão e vai, então, te dar o diagnóstico se você, por exemplo, né, acha que poderia ter essa doença, Good. Então, chega de blá blá blá, eu quero então rapidamente responder essa pergunta, né? Todas as pessoas então fazem perguntas. Quem pode estudar idiomas? Por que quem pode estudar idioma? Estudar idioma é um desafio, né? A pessoa realmente ela tem que focar, ela tem que estudar muito. E dependendo do idioma, eu, por exemplo, sou professora de alemão, então o alemão não é um idioma, né? Por exemplo, que nem inglês, que é um pouco mais fácil de aprender, até porque eu não acho fácil, né? Eu aprendi inglês até o avançado e fiquei lá quase 2 anos e meio estudando, até realmente saber, né? Então, assim, depende de cada pessoa também, né? Good. A resposta é sim, né? Então, as pessoas que têm TDA, obviamente, também podem aprender idiomas, E eu sempre gosto, por exemplo, se eu recebo um aluno novo, né, um
o aluno se interessa pelo meu curso, ele preenche o formulário de inscrição e eu então entro em contato com ele, eu gosto de conversar com a pessoa. Eu, né, reservo quase uma hora ou, né, para realmente entender o que o aluno, fazemos realmente uma reunião, né? Eu gosto de entender um pouco do aluno, do histórico dele, não das doenças dele, mas assim, na maioria das vezes os alunos daí já falam, Cristiane, eu tenho dislexia, ou eu tenho TDA, ou eu tenho, sei lá, outra coisa, né? Eu tenho muita dificuldade, eu tenho isso, aquilo, yeah? Então, para nós, né, profissionais, já ajuda bastante a eu só dou aula particular e eu hoje em dia sou muito realizada nessa profissão porque eu posso realmente ir de encontro às necessidades do aluno. E aí é que está. Yeah? Se você, por exemplo, fizer um curso e alguma escola, eles não têm condições, o professor lá não tem condições de ir ao encontro porque é uma sala, yeah? Então ele vai dar aula para todo mundo, não é uma aula particular. Yeah? Então isso é um ponto positivo de quem, por exemplo, procura o meu trabalho. E eu entendo, né? Então eu vou ainda ao encontro do aluno, realmente, quando o aluno, né, fala, o curso particular já é, né, um curso direcionado à necessidade do aluno, mas quando ele então fala realmente, né, que ele ainda tem um TDA ou sei lá qual outra eh, dificuldade ou doença, etc, né, então realmente eu vou de acordo, né, ao encontro à necessidade específica do aluno, né, eu tenho material específico nesse sentido, né, eu uso de outras didáticas, outro material para realmente ajudar o aluno nesse sentido, certo? E quando percebo, por exemplo, o aluno não me fala, mas quando eu percebo, né, já aconteceu também, de o aluno não saber, ele não ter ideia, né, eu tive um aluno uma vez, e daí ele falou assim, ah, professora, eu tenho tanta dificuldade, não sei o que, não sei o que, ele não tinha ideia que existia esse tipo de questão. Ele falou, ah, eu já tenho desde sempre, né, por exemplo, dificuldade de concentrar, etc. Eu depois já vou entrar nas características, mas, né, aí eu falei, você não quer de repente fazer um diagnóstico no médico? E daí ele descobriu que ele tinha TDA, mas na verdade não é que essa doença surgiu, mas ele falou, ai, na escola eu já tinha dificuldade de me concentrar, eu tava lá escrevendo, daí passava uma mosca, daí eu, uma mosca, nossa, veja só. E aí então a pessoa já, ou ele tava lá escrevendo, daí um aluno fazia uma pergunta, ou se mexia, dele olhava, então qualquer coisinha já distraía, né? Então, assim, foi bem legal, porque daí, sabendo, nós, né? Eu como profissional e ele também como pessoa, aí a gente pôde realmente trabalhar junto e foi muito legal, porque como professor, daí também digamos assim, frustrante, né? Se o aluno, de repente, toda hora, né, o professor está explicando as coisas e o aluno não está conseguindo evoluir, etc. E isso é por isso que é legal o professor ele também ter uma base, um conhecimento psicológico, né? Tratar realmente a pessoa como pessoa, não só como aluno, né? Então, realmente entender também essa questão psíquica do aluno, né? Então, por isso que é interessante você realmente procurar professores formados, digamos assim, yeah? Então isso é sempre muito importante, porque daí você realmente vai trabalhar, né, estudar, melhor dizendo, junto com professores que poderá ir ao teu encontro, certo? E daí no meu curso, quando eu, por exemplo, né, percebo essa questão, né, eu sempre sou muito franca e honesta e transparente também com o aluno, e procuro também que o aluno seja assim comigo, daí quando os alunos daí falam comigo, ou quando eu percebo, né, que existe um déficit, não quer dizer que toda pessoa que tem um pouco de problema de atenção, ela vai ter o TDA, né? Como eu falei, você realmente tem que ir a um médico para ter esse diagnóstico, né? Mas as pessoas que têm, obviamente, né, eu como professora trato com muita sensibilidade, né, essa questão diante das reações e também de como que ele produz, né, o desempenho da pessoa, né? Então isso é sempre muito legal porque a gente daí pode realmente entender por que, que a pessoa está tendo aquelas reações, yeah? E não simplesmente falar, você não entende, que droga, presta atenção, yeah? Então, Deus me livre, yeah? Então, esse tipo de tratamento, e já veio aluno para mim também, que daí falou que estava com traumas, porque né, outras professores realmente daí não entendiam por que ele, né, essa pessoa daí não
não conseguia se concentrar. Isso não é culpa da pessoa, não adianta chamar atenção, não adianta brigar, não adianta gritar. O ideal realmente, como eu falei, é procurar um médico, procurar ajuda medicamentosa, apoio, e, né, porque daí realmente existem, né, questões que podem melhorar, né, os remédios geralmente são para que a pessoa daí tenha um pouco, né, ela consiga daí voltar a prestar atenção, certo? E agora eu quero dar um pouco algumas dicas, os meus alunos eles já sabem disso, né, mas eu quero daí agora dar algumas dicas para você que não é meu aluno, o que você poderia fazer se você, por exemplo, tem TDA, como é que você poderia estudar idiomas, já? Eu quero dar algumas dicas aqui. Primeira coisa, né, que seria organizar um local para estudar. Por que eu digo isso, né? Quando eu pergunto, onde é que você estuda? Eu estudo na sala. Eu estudo junto com meus irmãos. Não sei o quê, né? Eu estudo no ônibus, sei lá o quê. Não. A pessoa que tem TDA, né? Ela vai precisar obrigatoriamente de um local só para ela, né? Um quarto só para ela, para estudar, fechado, eu digo, né? Porta fechada, né? De preferência não perto da janela, porque ela fica olhando para fora da janela, yeah? Então, realmente, um local que ela possa se concentrar, certo? A mesa dessa pessoa tem que estar limpa, clean, não cheia de coisa, de lápis, de não sei o que, de blá blá blá, um monte de estojo, não. Usa, né, uma caneta, um lápis, uma borracha e os teus cadernos que você precisa estudar. Nada mais, já? Não precisa de não sei o que, tesoura e blá blá blá, não. Só o que você precisa para estudar, tá? Mesa limpa. Outra coisa, você também não vai ter televisão ligada, celular do lado. Celular, gente. Aqui nas escolas, por exemplo, na Suíça, o aluno tem que deixar o celular dele em algum lugar. Ele não pode levar, ficar lá tirando foto, né? Então, enquanto o professor explica, ou fazer joguinhos, etc, etc. E na minha sala de aula também sempre peço, por favor, você pode ligar o celular, né? Vamos agora nos concentrar ao tema, etc. Quando, por exemplo, eu tenho aluninhos, né? Então, né, os aluninhos daí tem lá já o smartwatch, né? Então, assim, fica bem, às vezes, né? Eu sempre peço para os pais, não, na aula de alemão vocês não precisam trazer, né, esses equipamentos. Então, nada de celular, nada de equipamento, nada de tela. Eu tenho todo o material que nós precisamos para a aula, E quando você for estudar em casa, mesma coisa. Não se precisa ficar fazendo stories, né? Então, Snapchat, não sei o que, tudo, Twitter. Então, você e o caderno, você tem que se concentrar. Isso vale para todo mundo, né? Essa questão aqui. Então, o celular de lado, desliga ele e deixa ele na sala ou em algum lugar que você não vai nem ouvir o pip dele, certo? Então, nada de telas, tá? Então, nada que vá distrair. Porque o que é o princípio? Qual que é o problema de quem tem TDA? Se concentrar. Então, a gente precisa trabalhar para ir ao encontro disso, certo? Você precisa proporcionar um ambiente para que teu cérebro também consiga se concentrar. Então, essa que é a questão. Então, você precisa estar num lugar tranquilo, você tem que realmente relaxar e saber, agora sou eu e os livros, tá? Então, você tem que estar num lugar assim. Esses dias até uma aluna minha falou, então eu vou no quintal, vá num lugar que fique calmo, que você não se distraia, Se você vê lá um avião passando, um passarinho, nossa, agora eles vão lá, né? Então, nossa, o vizinho agora vai cortar a árvore, né? Então, esquece, nada disso, tá? Outra coisa também muito importante, para quem tem TDA, justamente porque o foco, né, é difícil manter o foco e também a questão de se concentrar, faça uma coisa de cada vez. A professora, então, pediu para estudar vocábulos hoje. Hoje é a declinação. Hoje é isso. Então, faça aquilo. Não muitas coisas ao mesmo tempo, Então, por exemplo, os meus alunos que têm TDA, eu faço um planinho bem bonitinho para ele, essa semana você vai fazer isso, vamos recapitular aquilo, você pode fazer isso, uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, Então, hoje eu sei que a gente está vivendo num mundo, né, que
a questão do multitasking é realmente uma coisa que, né, hoje está moderna, mas a gente sabe que se a gente pegar mais coisas para fazer ao mesmo tempo, é, pro, provavelmente muitas coisas não vão sair com excelência, né? Então eu também, né, tô atendendo o telefone, tô escrevendo coisas e campanha tocando e não sei o que, né? Então a gente tá realmente hoje vivendo num turbilhão, muitas informações. Nós estamos assim sendo bombardeados com muitas informações, mas tente realmente, você que tente a fazer uma coisa de cada vez, yeah? Se concentrar numa coisa, depois você vai na outra, depois você lê um texto, depois aquilo. E tente realmente, né, se você não estuda comigo, tente conversar com o seu professor. Professor, me dê um plano de estudo, o que eu tenho que fazer, yeah? Certo? E outra coisa também muito importante, ainda falando de organização, meus alunos têm um plano de aula, né? Então eu sempre vejo com eles quando que você vai estudar, quantas horas que você vai estudar, ou quantos minutos que você vai estudar por dia, né? Nós nos conhecemos. Por exemplo, eu, né? Eu sempre fui uma pessoa que, assim, eu funciono de manhã cedo. Eu acordo muito cedo, faço minhas coisas, meus planejamentos, o que eu vou postar no stories, quais que são os conteúdos do YouTube naquela semana, isso e aquilo. Yeah? Então eu tenho realmente tenho uma agenda enorme, yeah? Com muita coisa anotada, etc. E eu preciso dessa organização, porque eu tenho muitas coisas, muitos alunos, muita coisa, e filho, família, né? Filha, na verdade. E se eu não anotar, se eu não me organizar, tudo isso sai do controle, yeah? E principalmente quem tem TDA, mesma coisa. Então, se você, por exemplo, você se conhece já, você sabe quando você funciona, quando que eu tô alerta, quando que eu tô realmente pronta a receber informações, eu funciono melhor de manhã, eu funciono melhor à noite. Tem gente que funciona melhor à noite, por exemplo, meu esposo, ele tá alerta à noite, agora de manhã, não, nem conversa, nem conversar ele não quer, Então, as pessoas são diferentes, nós humanos somos diferentes, certo? Então veja, se você funciona muito bem de manhã, então reserve um horário para estudar de manhã. Se você, né, gosta, não, adquire melhor conhecimento, etc., à noite, então reserve um horário de noite. Mas o importante, gente, por favor, preste atenção, é muito importante ter sempre o mesmo horário para estudar. Coloca na tua, como é que se fala? Alerta, yeah? Sempre às 19 horas eu quero estudar, todo dia, nem que seja 30 minutos, tá? Sempre de 19 horas, então tem que ser no mesmo horário, yeah? Porque realmente o nosso organismo precisa se programar para isso, você precisa já se preparar psicologicamente para essas questões também, certo? No mesmo horário todos os dias. E não preciso nem dizer a questão também das outras atividades, né? Então a gente funciona melhor se nós tivermos uma rotina. Não é só as crianças que precisam ter uma rotina, todos nós, tá? Então essa questão de planos de estudo eu já falei, né? Veja com o teu professor, né? Os meus alunos, nós sempre conversamos sobre essa questão, né? De termos um plano de estudo, o que eu vou estudar durante a semana. Eu sempre dou algumas atividades, né? Não é só a questão de participar da aula, da aula particular, mas também durante os dias, os alunos daí têm os seus afazeres para fazer, né? E o plano de estudo também é muito importante, porque daí o aluno vai se perder. O que eu vou fazer hoje? Não vou fazer nada, então eu não vou estudar, yeah? Então isso também é muito perigoso. Então sempre veja com o teu professor, yeah? Essa questão de plano de estudo, para você realmente poder ter alguma coisa para fazer, certo? Então, não desanime vocês que têm, né, são como outras doenças também, yeah? Mas a gente precisa ter um pouco de cuidado, um pouco de atenção, porque muita gente, eu já peguei aluno que, né, tá frustrado, com traumas, etc., né, de outros professores, e nós precisamos nos conhecer, né, e a partir do momento que o aluno sempre fala para mim, né, eu daí vou de acordo com a necessidade do aluno, e é legal porque a gente também consegue entender por que então a pessoa está agindo daquela forma, por que ela tem, né, dificuldade de aprender, etc. E existe didática, sempre é uma questão de didática, né?
E se você, então, ainda não conversou com o teu professor, se você não estuda comigo, converse com ele. Ó, professor, é assim, né? E com certeza, de repente, ele pode ir ao teu encontro. Eu estou falando de mim, o que eu faço com os meus alunos, mas veja com o teu professor, certo? Né? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês com as dicas e também com esse tema. E deixa abaixo nos comentários outras sugestões que vocês querem. E, eu agradeço muito pelo vocês me olharem aqui no vídeo. Se vocês quiserem se tornar membro do canal, vocês têm o link abaixo, certo? Deem um like, por favor. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem que tem TDA. Muito obrigada por assistir. Nos vemos amanhã no nosso próximo vídeo. Tschüss und bis morgen.